pessoal, bem-vindos ao Pod na Área. Eu sou o Valdomiro Garra. Eu estou aqui com a Cris Zamboni, minha sócia de vida nos negócios. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E agora a gente está na área com vocês. Pessoal, o Pod na Área é um podcast para descomplicar o mercado imobiliário, trazendo os investidores, os construtores, incorporadores, as imobiliárias e principalmente aqui o consumidor final para a gente analisar toda a jornada da compra do imóvel no mercado imobiliário, desenvolvimento, construção. Então se inscreve aqui no canal e não perde nenhum episódio. E hoje eu vou falar que eu vou trazer um cara aqui, que eu vou ter que ler o currículo dele, porque é grande. E esse cara é inovador, ele poderia ser um dono de uma startup imobiliária, que é um cara da inovação. Então, ele é fundador da Inova Imóveis, um marketplace imobiliário completo, que integra crédito, lançamento, avulsos, leilão e locação. Você vê, ele fez tudo aqui, Cris. Ele colocou a linha inteira do mercado completinho. Completinho. Exatamente. A Inova possui o maior estoque de imóveis do estado do Ceará, mais de 9 mil imóveis. Uau! Uau! Uau. É a imobiliária que mais vende MRV no Ceará há 5 anos. Não é que ele tá lá, ele ficou lá em cima, né, no topo. Está entre as 3 top em lançamentos econômicos e cresceu 200% em 2024. O cara triplicou a operação em um ano. Você aprender com ele. Total. Por isso que ele tá aqui hoje, cara. Exatamente. Eu falei, cara, eu fui na estrutura dele, animal. Eu tô até empolgado aqui e falei, velho, esse episódio vai ser top, né? A empresa possui a maior estrutura física do estado e a única do Brasil com um apartamento modelo decorado dentro lá da sede. Ele tem um decorado dentro da sede. Que máximo. O cara é um visionário, né? E também é diretor da Ceará Rede Imóveis, é a maior rede imobiliária do Nordeste e o único representante no Ceará da ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que reúne as principais imobiliárias do país. Eu tô falando com ele, Bruno Rafael. Eita, que cara, energia. Que coisa incrível. Energia tua, né, parceiro? Isso aqui é você. Exatamente. Legal, legal. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E aí eu queria saber com você, tá? O que te motivou, né, fazer uma imobiliária tão inovadora? Como é que eu vou falar que me motivou? Eu não tenho motivação, meu amigo. É suor, é transpiração e o tempo, né? Que eu já tenho imobiliária há 13 anos. Então, o tempo levou a gente construindo processos melhores. Mas, assim, se há 13 anos atrás eu pudesse dizer assim, olha, daqui a 13 anos eu vou estar sentado contando que essa história aconteceu, eu jamais podia imaginar. Eu acho que foi as oportunidades que foram surgindo ao longo da jornada, as pessoas que eu fui me conectando ao longo da minha jornada e a mentalidade que eu tinha de sair da operação para pensar na imobiliária como um centro de negócios que me trouxe até aqui. Cara, muito bacana o Bruno ter falado isso, Bruno, porque você falou de conexão. E foi essa conexão e a tua curiosidade que te permitiu crescer, né? E a gente tem isso aqui registrado em todos os episódios, que as pessoas realmente que são fora da curva, elas consumiram mentoria, elas consumiram ajuda, e você na parceria, acredita na parceria, se conecta, não tem medo de falar, compartilhar o que sabe, né? Agora, essa veia tua se deve a esse braço de conexão, Bruno? Sim. E, inclusive, assim, eu sou um cara, né? Comecei a ser corretor com 17 anos de idade, super tímido. Sem muito, sem muito estímulo para fazer uma faculdade, sem muito estímulo da família para fazer outro tipo de coisa. Então, como todo corretor, né, hoje mudou muito. Eu entrei porque eu não tinha outra coisa para fazer. Meu pai era corretor, não tinha uma excelente performance, mas eu entendia que eu podia fazer aquilo. Que legal. Como todo corretor, inicialmente, tinha medo de atender um cliente, estava para não aparecer ninguém. Pô, não entra não, pelo amor de Deus. Né? Para aparecer, Era super tímido, né? Sempre se fala assim, você tem que fazer network, conexão e tal. Treine na academia onde os caras vão treinar, e não sei o quê. Pô, acorde de manhã, 5 horas da manhã, vai tomar um banho gelado, cara. Isso aí... Coach, né? Yes, né?
Só que a coisa não acontece dessa forma, né? É muito complicado quando você está no início de operação, seja corretor, seja com imobiliária, porque você tem que fazer tudo. Você é o atacante, você é o zagueiro, você faz tudo. Goleiro, É tudo, cara. Cobrar o escanteio, ir pra área, fazer o gol, pegar a bola, voltar ao meio de campo e começar a jogar de novo, né? É isso aí. Então, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de me conectar, né, com o incorporador, com outras pessoas. Eu sou um cara que eu comecei a trabalhar muito cedo e eu acabei amadurecendo muito cedo. Então, assim, eu sou um cara que hoje tem 38 anos de idade, mas eu sou um cara que nunca bebi na vida. Olha, Sabe? bacana. Aí fala assim, eu fui um cara que eu nunca fui pra uma festa na minha vida. Sabe? Mas não é o cara assim, é religião, nem nada. Cara, eu acho que eu tava trabalhando tanto Focado. que eu acho que passou o tempo e eu nem senti falta, sabe? É o hiperfoco. E aí eu tinha muita dificuldade de me conectar com as pessoas por conta disso. Até hoje uma pessoa fala assim, cara, vamos ali tomar um vinho? Eu falei, cara, eu te acompanho. Só que você que toma vinho, você não quer tomar vinho sozinho. Quem tomar vinho com alguém? O papo tem que ser muito bom, né? Assim, então eu sempre tive muita dificuldade de me conectar, mas aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a ser um cara que eu entregava muito pelo que eu sabia. Tudo que eu sabia eu conseguia entregar muito. Como eu sou muito inquieto, então eu não consigo, por exemplo, ler um livro com calma, assim, paciente. Tranquilo, né? Mas quando eu ensino, eu acabo... Você tem TDAH? Todo mundo tem hoje, né? É porque é super, né? Todo mundo tem. TDAH, o cara é desligado, TDAH. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Como é que todo mundo tem hoje, pô? Então o que acontece? Então, ensinando, eu acabei me conectando por as pessoas falando assim, cara, esse cara é um cara que entrega. Bora conversar, que ele sempre tem coisa boa pra falar pra mim. Aí eu comecei a me conectar nesse tipo de coisa, sabe? Que legal. É que nem filho, eu tenho 2 filhas. Então, assim, quando eu tô na escola das minhas filhas, a única conexão que eu tenho com eles é falar de filho. Aí depois eu entro no mercado imobiliário em outra coisa, sabe? Então, Às vezes hoje parece- tá melhor. Hoje Você já não tem essa timidez. Não, né? hoje eu não tenho Você mais. superou É, isso. isso. Você fez curso? Não. Você fez terapia? Não. Autodesenvolvimento? Tem um negócio que se chama necessidade. É verdade, né? E é o melhor, né? É o melhor. É isso aí. A prática leva à perfeição, né, Bruno? Sim. Não pode ficar. É que não existe crescimento na zona de conforto, né? Você quer crescer, vai doer um pouquinho, vai fazer ali aquilo que você não quer fazer efetivamente. E você fez muito bem isso, Bruno. Você realmente é um case, cara. Olha, Bruno, eu fui na tua imobiliária, para quem não foi, eu fui na tua imobiliária, eu fiquei abismado com a tua estrutura. São quantos metros quadrados? 850 metros quadrados. Na parte que a gente opera, e a gente tem um terreno do lado que tem 40 mil metros quadrados que é para estacionamento. Caraca, quantos corretores na tua operação você tem hoje? 115 corretores. E aí funcionários, tem mais ou menos uns 25 funcionários. E aí a gente tem algumas pessoas que são prestadores de serviços indiretos, né? Que aí não dá para contar muito, que é o pessoal que cuida de locação, manutenção, esse tipo de coisa. São parceiros, né? E o Bruno, ele tem uma coisa muito bacana, que ele tem uma veia tecnológica muito grande, né? Não é que você tem uma veia tecnológica, você é um curioso e coloca os caras para trabalhar, é isso? Sou um curioso tecnológico. Curioso tecnológico. Não, ele sabe o que ele quer e fala, quero que fique assim. Pela tecnologia, porque você ganha E às vezes quando eu não sei o que eu quero, o ChatGPT me ajuda a entender. o que Já eu quero. junta, né? Falou, cara, tô em dúvida. Ele também é. faz terapia, tá fazendo tudo hoje, né, Bruno? E, Bruno, me conta, dentro desse... que você é um cara que vende muito. Eu vi aqui que você é 5 anos consecutivo, o cara que mais vende do estado do Ceará, MRV. E lá atrás, eu lembro uma reunião que a gente teve lá na tenda, onde você já aparecia lá, tinha as principais imobiliárias do país, né? E tava lá o Bruno, né, com a estrutura recém-adquirida ali, que você foi lá e pegou o ponto da MRV e falou, né, é meu, assumiu a parada e você foi lá e quadriplicou esse ponto, fez uma startup e você desenhou os processos. Eu queria falar muito com você sobre os processos. Porque essas conexões que você fala com a gente, eu tive a oportunidade de ter um almoço com você agora aí com a nossa equipe toda aqui, dá para morar, para entender o fenômeno que você é, para você poder vender nossos produtos, né? Pô, Sim. vem vender comigo, né? Eu preciso do melhor. E você falou coisas incríveis sobre processo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí, os processos que você criou na tua empresa, O cara. que acontece? Sempre falam assim, o Bruno é muito agressivo e disruptivo. Na verdade, eu tenho todo dia buscado oportunidades. Então eu acabo alcançando essas oportunidades por não ficar parado. Então, quando todo mundo pensa, conseguiu aquilo, foi agressivo e tal, não, cara, é porque eu fui atrás e acabou acontecendo. A loja da MRV
ela era uma loja que eu tava lá fazendo um processo de financiamento, e aí eu vi eles desmontando as coisas. Para quem acompanha a MRV e sabe como é que a MRV opera no Brasil, ela constrói um estande, quando acaba ela faz leilão de tudo, Isso. desmonta tudo. Cara, eles levam tudo, levam vidro, levam... Todo mundo vai lá, compra no leilão e leva tudo, desmonta a loja inteira. E era uma loja alugada, e aí eu falei, cara, essa loja é muito boa, porque vocês vão fechar? Não, tinha 2 produtos aqui atrás, a gente vai sair daqui, vai pra uma estrutura maior e tal. Falei, cara, bem que eu podia ficar com essa loja. Aí o diretor falou o seguinte pra mim, cara, tu devia ficar, porque é barato. Eu falei, pô, barato. Barato pra MRV não é barato pra mim, meu amigo. É isso aí, né? Mas aí a curiosidade, né? Falou assim, me dá o telefone do proprietário só pra eu poder entender aí o que é esse barato, né? E aí eu liguei pro proprietário e falei, cara, eu sou o Bruno da MRV e... Que a MRV não, né? Não... Você tá vendendo na MRV, eu sou do nome. Tá certo. Eu sou da MRV e a gente vai continuar com a operação. Eu não vou entregar a loja, cancela aí. Aí, não, ótimo, maravilha, vamos deixar alugado e tal. Aí eu falei, eu só queria confirmar o valor com você. Só queria confirmar o valor. Aí ele, não, a gente pode deixar a mesma coisa. Eu falei, beleza, é só porque a gente tem que atualizar a planilha aqui. Adoro, Né? gente. A pessoa vai perguntando, tá vendo? Isso já poderia ir nunca contei, né? Vamos lá, só para atualizar aqui o valor, qual é o valor que você vai fazer? Aí ele falou, aí eu falei, maravilha, pronto, então tá tudo certo, qual é o próximo passo agora? Ele, não, mas a gente mantém aquele contratinho, não, a gente precisa fazer um novo contrato, porque é outro CNPJ que vai operar e tal, não sei o que. Beleza, aí conduzi. Aí eu falei, cara, dá certo. Dá certo, viu? Porra, dá certo. Viu? Não, Sim. Ficou legal. Aí eu falei pro diretor, cara, dá certo. Aí ele, e aí? Aí eu, tu consegue me ajudar? Aí ele, como? Tu tem que cancelar o leilão, que aí eu fico a loja rodando aqui. Ele, beleza. Aí cancelou o leilão. Aí aí o que acontece? Né? Você viu ali, tá no lugar certo, na hora certa. Mas ele falou assim pra mim, Bruno, é o seguinte, eu não posso cancelar o leilão, mas eu posso te vender as coisas. Eu falei, não, cara, quanto é? Eu preciso de ajuda. Se preocupa não, depois tu me paga. Eu falei, tá, mas quanto? Saber. Oxe. E aí ele falou, tá, beleza. Aí tinha um decorado. O decorado tava todo mobiliado lá e eles deixaram mobiliado. Legal. Bruno, eu só tenho um pedido pra você. Você consegue receber minha equipe pra apresentar o decorado? Eu falei, claro. Depois muito eu vou dizer, não. Por favor, né? E aí eu segui lá. Depois de um ano e meio, mais ou menos, eles mandaram a conta pra mim, né? Foi bom. Foi maravilhoso. Mas você nem seguiu. Não, sabia não. Aí mandou a continha. Aí mandou a conta pra mim. Só que eu tava com medo, né? Porque... Você tomou um susto ou foi... Tá ok. Não, eu tinha medo, pô. A minha equipe naquela época eram 10 corretores só. Eu tinha uma performance baixa. Aí eu fazia, sei lá, 15, 20 vendas no máximo, numa época que o VGV era muito menor. E eu já tinha outra operação rodando. E eu não tinha nenhuma equipe pra colocar lá. Tipo assim, você imagina um ponto que você tem com toda a estrutura, mas você não tem ninguém pra colocar. Você não tem processo, você não tem ninguém, nada. Se entrasse alguém e roubasse tudo lá, eu nem conseguia saber, porque não tem ninguém, cara. E aí, o que foi que aconteceu? Mesmo com medo, eu assinei o contrato de aluguel. Mesmo, né? Vai com medo. Essa daí vai com medo mesmo. E com muito medo. E muito medo mesmo. Deixei de fazer um monte de coisa. Deixei de jantar fora, deixei de fazer um monte de coisa com medo. Foi na força do medo. E aí, eu mantive a característica da MRV, né? Numa ilusão de que os clientes iriam lá. Iriam chegar, MRV estourado aí com campanha. E os caras vão lá no Google, vão achar a loja e eu tô lá. Cara, nada. 15, 20 dias, um cliente não tinha. 0. Eu tinha gente para deixar currículo para obra, reclamação de boleto, um monte de coisa. Mas aí a gente mantive firme a coisa. É isso aí. Eu tinha 5 corretores que davam plantão na MRV, porque a gente foi a primeira imobiliária a dar plantão com a MRV aqui nos estantes. Eu falei, pessoal, volta para cá e vamos me ajudar. Pra você ter uma ideia, nessa época, nem Facebook Ads eu fazia. Eu só usava portal imobiliário, cara. Uau, só isso 2019. 2019 todo mundo já fazia. Já fazia, muito verdade. tempo. Eu fui o último a fazer. Você foi o último a fazer. E aí as coisas começaram a acontecer. Aí errei em gerente, não tinha gerente nessa época. Eu era o gerente, né, da nossa operação. Você fazia tudo. Pequena. Exatamente. Eu tinha a Nayara, que é minha esposa, que hoje dirige uma parte lá da operação de vendas. E aí eu falei, cara, eu preciso de um gerente. Como que eu vou colocar um gerente se eu não tinha cultura de gerente?
Eu nem sabia como é que era um gerente, eu só sabia que ele ganhava 10% do que o mercado todo me dizia. Entendeu? E aí começou a dar errado, só que uma coisa eu sempre tive na minha vida, não ter medo de errar. Quanto mais eu erro, uma hora eu acerto, tá tudo certo. Então eu me permito muito errar, tá tudo tranquilo. O meu time erra todo santo dia, eu falo, cara, tá tudo bem. Só não Aprendeu? Aprendeu? Às vezes erra na mesma coisa, mas quando erra 3, eu falei, não, aí não dá. 3 vezes não. Duas Errou tá duas aceitando vezes, da mesma coisa não pode, né? E, tipo assim, não é da boca pra fora. Eu erro muito, mas eu erro muito. Mas a gente acerta muito porque a gente erra pra caramba, então testa muita coisa. E aí começou a dar certo, fiz um pouco de venda, mas a virada de chave não foi com a MRV. A virada de chave foi quando a Tenda chegou aqui. Quando a Tenda chegou no nosso estado, era por volta de final de 2019. Ela veio com uma operação pra cá com um só produto. A primeira vez que eu ouvi falar... Tava sofrendo na operação. O que acontece? Quando é uma incorporadora dessa, que vem de outros estados, a primeira coisa que ela faz é procurar quem são as imobiliárias referências do estado. Claro. E as imobiliárias que são referências no nosso estado hoje, quando a gente fala a nível Brasil, elas não são referência em econômico. Não tem cultura. É outro esporte. É outra coisa. Imobiliária que faz um bi, hoje aqui, não tem nem o que falar, sensacional, mas no econômico não consegue andar. Sim. E a primeira vez que eu vi falando sobre Tenda era um vídeo do meu amigo Paulo Angelim, em frente ao Castelão, que é o nosso estádio, falando o seguinte: apartamento onde você vai pagar uma entrada de R$50 e parcelas de 200 e poucos reais. Eu falei, o que é isso aí? Paulo Angelim. Que história é essa? No econômico, o cara que só vende imóvel de alto luxo, né? Sensacional. O Paulo é um corretor fora da curva. E aí eu falei, cara, quem é essa imobiliária? Aí eu vi falar. Aí eu vi uma reunião que tava... Não vou falar o nome das imobiliárias não, mas estavam 5 imobiliárias lá das maiores daqui, do nosso estado, mais tradicionais, e não tinha ninguém do econômico. Isso, as incorporadoras de econômico já tinham entendido que a maior fatia do mercado do econômico eram as imobiliárias pequenas, com até 10, 15 corretores, pulverizava ali, então tinha muita gente crescendo no econômico de imobiliárias pequenas. Que conseguia ensinar para essas imobiliárias. Exatamente. E aí quando eu vi a Tenda, aí eu tive lá na loja da Tenda no centro, e aí eu procurei o gestor na época, ele falou, cara, eu não tô credenciando ninguém, porque a gente já tem aqui, é só um produto, é um produto no Passaré, e eu já tenho algumas imobiliárias que estão trabalhando. Esse cara aqui é o viabilizador, foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra viabilizador, né? Que aqui, eu não sei se em outros estados chama viabilizador. Tem bastante, tem viabilizador. É uma palavra muito originada também da Tenda, né? A Tenda sempre usava os viabilizadores para poder auxiliar as imobiliárias, porque como o processo era muito complexo, né, Bruno? Sim. Tinha que ter alguém para ajudar, você não conseguia ensinar todo mundo, né? Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra viabilizador, e aí tinha esse cara. Aí eu tentei uma vez, tentei duas, tentei três, tentei quatro, e nada. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou nessa loja do centro e vou falar diretamente com esse gestor. Quando eu cheguei lá, uma zona. Cara, tinha assim uns 50 corretores num espaço bem pequeno, muito pequeno. Aí tinha um pessoal na frente panfletando, puxando, né? Assim, os clientes que passavam, olha, apartamento com entrada de R$49 e tal. Eu falei, cara, que doideira é essa? Beleza, vamos lá. Aí eu cheguei lá, olha, cara, eu vendo muito bem MRV, eu tenho uma loja assim, papapá. Aí o cara, beleza. E aí? E ele esperando, aí com aquele 10 segundos ali tenso, eu queria vender teu produto, cara, não sei o que e tal. Cara, não tô credenciando ninguém e tal, não sei. Mas faz o seguinte, eu soube que você veio aqui outra vez. Tem aqueles panfletos ali, ó. Pega lá, qualquer coisa, pega o contato dele, se tu tiver cliente, tu fala com ele. Nós vamos ter um feirão lá no Shopping Rio Mar, do Simscom, e aí, se tu tiver alguma coisa, passa pra ele que ele imputa no sistema e te explica. Desse jeito. Seco, indiferente. E aí eu, indignado com a coisa, né? Eu falei, cara, eu consigo vender esse negócio, cara. É o meu público, eu consigo vender esse negócio aí. E aí eu tinha que ir pro Conecta. Eu fui, né? Fiz um esforço gigante na época. E 52 vezes no cartão vai pro Conecta. E aí eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou na Tenda, lá em São Paulo. E aí eu me conectei com a Tenda. Vou me vender como se eu fosse... Falei com uma pessoa, eu nem precisei ir até a Tenda. Eu fui porque eu tava curioso de conhecer a estrutura. Mas eu falei com uma pessoa lá, que era Mirella, né? Eu posso falar porque é sensacional. Legal. E ela falou comigo assim, não, mano, tua documentação que eu te credenciou agora.
Falei, beleza, mandei a documentação, me credenciei, fui em São Paulo, conheci a operação, conheci 3 stands e tudo e voltei. Mas te credenciou Lá aqui em São lá em São Paulo. Eu credenciei em São Paulo É. pra operar em Fortaleza. E eles estavam com dificuldade de venda aqui no Ceará. Tava. Mas quando eu cheguei aqui, foi uma afronta. Claro, porque o O cara diretor. não quis te fazer. Cara, como é que você faz um negócio desse? Isso Ué, aqui, não sei eu o que, falo, não não, sei o eu que, não não quero sei o fazer que, parte da não sei o tenda, você não que, me quer. Não sei o que, um monte de coisa. Aí eu falei assim... Nesse tempo, eu tinha visto o Garra lá no Conecta. No dia que eu fui, ele tava fazendo. E aí eu vi um cara muito louco que fazia na praça ações pra fazer cadastramento do povo. Eu falei, cara, esse cara é muito louco. Eu vou fazer esse negócio aí, mas não tenho essa coragem, não. Vai dar polícia. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer na loja. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz lá na nossa loja. E aí a gente mudou lá no Google. Aí começou a fazer as coisas que era a loja oficial do Minha Casa Minha Vida. Adesivamos tudo. Loja oficial do Minha legal. Casa Minha Vida e tal, não sei o quê. E aí começamos a fazer. O mesmo jeito que ele fazia no passado. Um site para cadastramento. E com o endereço para você cadastrar a documentação necessária. E eu não vendia produto. Eu tinha uma ficha. A pessoa chegava lá. Preenchia essa ficha, deixava a documentação. Uau. Você seguiu, você assistiu direitinho. Assistiu né? direitinho. A cartilha de... Bonitinho, Só não fui pra gente. praça. E aí, aí eu recebia todo tipo de gente. E aí o que eu fazia? O cara deixava lá, na hora eu consultava CPF. Tava com restrição, tinha renda necessária, eu mandava pra caixa. Quando eu aprovava na caixa, eu era CCA nessa época. Como eu não operava assim muito intensamente com construtora, eu fazia o meu próprio processo. Então eu aprovava e eu ligava. Garra, tudo bem? Ó, tô avisando pra você que você foi aprovado pra você vir aqui e escolher o seu imóvel. Igual o Garra. Eu tava falando igual ele. Você compra coisa. Você tem várias localizações, é só você escolher. E aí, eu trazia esse cara. E aí eu fazia a venda inversa, né? Ótimo, é verdade. Ele E aí, escolhe. Cara, volume. Só que assim, o mesmo volume que eu fazia de venda, eu fazia o triplo do volume de coisa ruim. Sim. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu fui na tenda, por que eu tô conectando essas duas histórias? Porque as duas têm tudo a ver. Porque o Vitor, né, que hoje é meu amigo, gestor da tenda, sensacional, campeão, ele chegou lá e eu falei assim, cara, eu vou pegar esse cara, velho. Eu vou pegar esses cadastros ruins aqui, tudinho. Olha aqui o que eu tenho pra E vender. eu falei, cara, eu fiz um trabalhinho com os panfletos que você falou, e eu tenho uns cadastros aqui pra você. É mesmo? Tem quantos? O cara, eu contei, tem 122. Aí ele, pá, como? Cara, 122, cara. E nesse tempo a gente não tinha como empresa de venda sistema pra subir. Então tinha que subir era o viabilizador. Exatamente. Aí eu falei, entreguei lá os papéis tudo ruim pra ele, mas com documentação, as fichinhas, tudo ruim. Clientes lá. Nenhum comprava, cara, tava tudo ruim. E aí eu deixei pra ele lá, cheguei no meu time e falei, pessoal, é o seguinte, credenciamos na tenda e temos aí por volta de uma semana pra pegar cliente pra vender real, porque eles estão ocupados com as coisas que não prestam. Bora? Bora! Aí fizemos campanha e tal, não sei o que, pegamos clientes realmente bons. E, Bruno, esse aqui reprovou os ruins, né? Eu falei, cara, que pena. Mas tem mais 120. Que pena. Tem 119. Não, eu vou avisar pro 118. cliente, aí ia, tum, e a gente foi fazendo. Resumindo a história, teve o feirão lá do Sinduscom e a primeira venda tenda do Ceará foi nossa. Que legal, cara. E aí, o mais legal foi que tipo, não tinha a cultura de... o que foi que aconteceu? Vendeu, bateu palma. Ninguém fazia isso no Ceará. E a gente viu a primeira vez isso na tenda. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu fiz a primeira venda, que aí eles falaram, cara, chega pra cá, pega aquela chave, né? Chavezão desse tamanho, que o cliente fica. Vamos bater palma. E o time da house todo gritando e a gente... Eita, cara, que legal isso, né? Ninguém fazia isso aqui. E aí, nesse feirão, cara, o Vitor chamou, conversou comigo, perguntou como eram os outros imobiliários menores e tudo. Então, eu acabei abrindo a porteira para todas as outras imobiliárias. Então, quando eu vendi lá, e a gente sempre foi assim, o que eu fazia, os outros acabavam olhando. O que esse cara tá fazendo? Eu também faço isso com outros, né? E a sua equipe era bem coesa, assim. 10 ela ia pessoas, seguia, falava, 10 vamos pessoas, fazer. 10 pessoas. E aí, aí foi a primeira vez que eu entendi o quanto a incorporadora pode te ajudar. Que até então, a MRV, eu fazia boas vendas, e o que eu aprendia com a MRV é porque eu pedia para participar das reuniões de gerente, né, que no começo foi uma resistência, mas eu comecei a participar, foi a primeira vez que eu comecei a entender sobre gestão, mas na tenda foi que eu vi ajuda financeira. Então me ajudavam plotando loja, que eu nem sabia que podia. Antigamente, eu fazia um cavalete para colocar na rua do meu dinheiro. Uma tenda era do meu dinheiro. Tudo era do dinheiro. Então, assim, eu não conseguia fazer muita coisa. Sim. E aí, foi a primeira vez que eu aprendi a jogar o jogo da incorporadora.
Legal. Com a tenda, assim, como a gente fala no Ceará, aqui na tora. E aí ela me ajudou, aí eu já mudei a característica, eu não tinha grana na época pra mudar a fachada da loja, os móveis da MRV e tal, pra Inove. Então a tenda chegou lá e falou, cara, isso aqui é sensacional, vamos transformar isso aqui numa tenda. Aí eu, bora. Vambora. Agora eu cheguei Vamos lá. pintar essa parede, bora. Tava tudo já apagado, assim, da MRV, né? Aí eles plotaram tudo, né? Trocaram lá, só não botou minha logomarca, colocou a logomarca deles na frente, e aí a gente começou a operar. E aí eu tinha um decorado já, né? E nesse tempo, a MRV tinha mudado o gestor, e o gestor tava montando um decorado no Passaré. Aí ele chegou lá sem me avisar e falou, olha, vamos desmontar, vamos levar tudo aqui do decorado. Aí ele levou tudo. Aí o cara tava tirando as lâmpadas, né? Eu falei, não, cara, leva a lâmpada não, velho. Do teu decorado, levou tudo? Levou tudo, porque era emprestado deles. Essa história. Era, deixou o cara zerado. Aí o que aconteceu? Eles estavam tirando as lâmpadas, eu falei, não, cara, a lâmpada não é não. Não, tem que tirar tudo, cara, isso vai pra um depósito, cara. E a menina gestora, não, tem que tirar tudo, não sei o que. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu posso ir ali no Carajás e comprar novo pra te dar, só pra tu não ter que tirar, porque eu não consigo mandar ninguém instalar. Pode. Aí eu fui lá, comprei, entreguei. Cara, eles pegaram tudo e jogaram no depósito. Ai, não, é porque não pensa, né? Não mas ajuda. mas assim, Diretriz, diretriz, eu já tem que entendo. Não avisar, era, depois a gente conversou, eu vi que era E uma assim, ordem, ela não entendeu muito bem e tal. Aí foi o que aconteceu? Bateu aquele desespero, porque eu tinha um decorado, não tinha nada dentro. Eu falei, cara, e agora? Aí eu falei, eu vou numa loja dessa de imóveis. Aí eu vou dar uma mentira lá. Por exemplo, vende o futuro, você vende o futuro. Olha, os clientes entram lá, a gente vende muito imóvel, vai na planta, eles vão comprar de vocês e tal. Resumindo a história, eu consegui colocar toda a mobília lá, uma loja. Adoro. Levou. Aí eu colocou o sofá, colocou não sei o que, colocou um monte de negócio. O mais legal foi que a gente colocou lá várias plaquinhas dizendo, olha, esse ambiente é feito, né, por tal, não sei o que. Mas eram lojas econômicas, não era como se tem hoje os decorados, assinados, nem nada. E o legal foi que uma vez um cliente chegou e falou assim, cara, eu gostei desse sofá. Eu falei, tá vendo, tá aqui o preço, cara, eu posso levar agora? Eu falei, pode. Aí eu fiquei todo orgulhoso, liguei pra loja, acabei de vender esse sofá, mande outro pra cá. Não, autoridade. Ó, acabei de vender um sofá, você manda outro. Manda outro. Aí chegou empolgou. lá, que bom, aí levou, ensacou e tal, botou, entregou pro cliente, foi muito massa. Então a gente tem essa parceira lá que colocou até E é hoje. pro resto da vida. Tomara que ela não assista, porque ela esqueceu lá. Eu acho que vai assistir. E aí, cara, começou a mudar com tenda. Daí eu passei um tempão, tenda. Aí fomos a imobiliária que mais vendia tenda no estado do Ceará durante 2, 3 anos. Aí depois eu entendi que o VGV era muito baixo e eu tinha um time que ele limitava o número de unidades. Eu tinha uma capacidade de fazer. Então, sei lá, se eu fizesse 30 vendas na tenda era um ticket médio X. E eu não conseguia evoluir. Eu não tinha gestão para colocar mais gente, nem conseguia evoluir no ticket da tenda. E aí eu já comecei a chamar muita atenção de outros incorporadores que me procuravam, mas a tenda sujava muito minha base, porque eu tinha rendas extremamente baixas, um volume muito alto de documentação, e eu não tinha capacidade produtiva de atender outras construtoras. Aí, num determinado momento, eu quis virar e falei, cara, a gente precisa equiparar isso, a gente precisa vender todas as outras construtoras, e aí eu comecei a fazer... faturamento, né? Escalar. Isso a tenda já tinha entregue um produto, né, que foi o Jardim Passarel primeiro. A gente pegou um cliente super endividado, que chegou lá numa situação bem difícil, e disse assim, Bruno, eu queria repassar meu apartamento. E eu falei, cara, eu não trabalho com repasse, porque eu acho que o ideal é você realmente fazer o financiamento, troca para outra pessoa, não deixa no teu nome e tal, não sei o que, papapá. E eu acabei ficando com esse apartamento, porque eu pensei o seguinte, cara, eu vou pegar com esse apartamento, a tenda tem 7 produtos para lançar, vou colocar o piso, vou mobiliar e vou ter um decorado da tenda dentro da tenda, meu amigo. Exatamente. É isso aí. E aí fiz isso, montei um decorado da tenda dentro da tenda. E aí, do nada, todos os grupos da tenda fizeram live comigo. Imobiliário do Ceará, disruptiva, comprou um apartamento da tenda para transformar num decorado. Uau! E bora! Isso mesmo, foi uma estratégia super então, assim, pensada. O Instagram, a gente conta a jornada do herói, né, de forma, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu aproveitei a oportunidade, coloquei ali. É tanto que eu fiquei rodando, acho que uns 6, 7 meses com esse apartamento, mas eu não tinha visita suficiente, porque a minha loja matava muito mais.
Aí eu aluguei, hoje tá alugado até hoje e tal, mas a gente fez isso aí, fez esse barulho também na tenda na época. Importante. Bacana, né? Você vê, eu acho que várias lições, né, Cris? Eu acho que a principal é a coragem, né, meu irmão? Ele Vai fala lá, sempre, né? levanta no peito. Eu acho que o empreendedor, você é um empreendedor nato, eu falei que esse episódio ia ser realmente para que você que está assistindo esse episódio tem que aprender muito com esse cara, porque é assim, não vai ficar planejando para fazer, meu amigo, faz e vai planejando. Sim. Faz e vai fazer, vai ali, ó, você vai aos poucos e consome de um, pega o que é melhor, pega isso, e aí você foi ficando cada vez melhor, né, Você vai ver o Bruno? que vai acontecendo e vai pegando a oportunidade. É o que ele sabia onde ele quer chegar. Isso. Na verdade, você queria crescer, queria ter. Sim. Talvez não fosse a imobiliária mais disruptiva, mais inovadora, mas você sabia que você queria ter imobiliária e que ia ser legal. E você ia se dedicar. Então o que ele foi fazer? Ele foi pegando as oportunidades. E aí eu falo muito que tem gente que é carpa, tem gente que é golfinho, né? A carpa, ela para diante do predador. O golfinho não, ele pula pra lá, pula pra cá, pula pra lá. E você foi fazendo Sim. a história do E golfinho. nessa época, sem muita inteligência comercial, realmente fazendo a coisa acontecer, braço, né? Muita ligação, perdia muita coisa. E aí, nesse tempo, muito mão na massa. Em que momento você começou a entender que, quer dizer, você começou a perceber realmente que você precisava ter a tecnologia que você tem hoje? Na verdade, E principalmente, processos, em né? que momento você percebeu que você tinha que ir pro estratégico? é isso que eu ia falar. É exatamente isso. É exatamente isso que eu ia falar agora. Não foi o momento que eu percebi que eu precisava melhorar a tecnologia e gestão. Eu entendi o momento que eu precisava sair do operacional. Quando eu falei o seguinte, a gente sempre se espelha em grandes empresas, né? E às vezes a gente tem uma síndrome de vira-lata de achar que nós não podemos ser como grandes empresas. A gente pode ser, a gente só pode ter a mesma escala, o mesmo share, né, e tal. Então foi o que aconteceu. Quando eu percebi, quando eu comecei a consumir mais produtos imobiliários, mais podcasts, mais vídeos, é o que eu tinha acesso na época, eu entendia que se falava muito. Você tem que sair do operacional e tal. Só que uma empresa em crescimento que não tem um capital financeiro alto, investidor e tal, por exemplo, não dá para o imobiliário ser como startup, como a Amazon, que vai passar 15 anos sem dar lucro para depois começar... Isso não existe. Exatamente. Né? Então, eu não tinha dinheiro para contratar as pessoas e eu também não tinha uma mão de obra muito qualificada. Eu não conseguia ofertar no mercado imobiliário para eu trazer um grande player. Uhum. E hoje a realidade que eu tinha na época é a mesma de várias outras incorporadoras ou imobiliárias que se tem hoje, né? Você tem muita força de vontade, você consegue atrair o profissional porque você está começando. Então, na época que eu decidi sair do operacional, eu sabia que eu não ia ter as melhores pessoas na gestão, porque eu não conseguia ter. Mas eu tinha que aproveitar o que eu conseguia ter, extraindo o melhor delas, né? Exatamente, eu falo isso sempre. Isso aí. Eu não estava na melhor posição, mas eu tinha que fazer. E aí eu comecei a sair todo mundo sentiu, porque a sensação que dava é que você não trabalhava mais tanto. Que abandono. Né? Que abandono. Uhum. E aí eu ficava... Como é que você trabalhou isso no seu psicológico? Porque é difícil. Você fala assim, porque você se cobra, né? Porque na verdade você se cobra muito, só que as pessoas te cobram e te julgam muito mais, né? Sim. Se você tivesse aqui como antes, a gente tinha esse resultado. Falei, mas você precisa entender que você precisa aprender a fazer, a gente precisa isso aqui. Então, assim, foi muito difícil. Porque a crítica como eu fui um cara sempre muito, assim, desencanado, tranquilo, até nas discussões eu me mantenho tranquilo e calmo, eu consegui entender um propósito muito maior, que eu tinha que seguir firme ali e tal. Teve um momento, claro, que todo mundo desaba, como já aconteceu várias vezes pra mim, se perguntar se é isso mesmo, eu era um bom corretor, se eu estivesse vendendo era melhor, sempre vai ter, né? Mas eu saí do operacional e falei, cara, eu vou começar a montar essa estrutura. Aí eu comecei a desenhar a jornada do meu cliente de experiência para ele. Existe muito ego, claro, de vender mais, de ser melhor, disso, aquilo, e papapá. Mas eu tinha que entender a jornada daquele cliente, como é que eu conseguia atender melhor, como é que eu conseguia, não só atender melhor, mas o mercado imobiliário é um mercado muito difícil, né? A gente tem aí as pessoas comprando imóvel a cada 80 anos, né? Então, tipo assim, não é um mercado de forma recorrente, é muito complicado. O primeiro imóvel, que é o Minha Casa Minha Vida, né, que é a porta de entrada, ele ainda é pior ainda, porque o máximo que você consegue é uma indicação, e se o cara tiver lá do score legal, a renda boa que dê para comprar, né? Mas não é um cara que consome muito seus produtos. E aí isso sempre me incomodou,
porque era sempre matando um leão por dia. E eu falei, cara, eu preciso criar um ecossistema aqui onde eu consiga ofertar mais pro cliente. Aí volume, começou a locação, aí eu comecei a trabalhar com locação também. Fiz o correspondente bancário, onde eu fazia os meus processos de avulso. Comecei a trabalhar numa região específica da cidade. Eu sempre determinei, até hoje ainda é assim, 8 quilômetros da nossa imobiliária, onde a gente atua com mais intensidade com locação e venda. Porque... Isso já de usados, né? Isso usados já, e locação. E aí o que acontece? Eu sempre fui daquela de que se eu domino o produto no avulso, eu domino o cliente. Né? O avulso principal, insumo, é realmente o produto. E aí a gente começou a captar muito na região, a gente começou a focar muito na região. Aí eu comecei a entender as pessoas ali, começava como recepcionista, falei, olha, tu pode ser isso e tal. A minha gerente hoje de locação, que é embaixadora da Loft, ela começou como recepcionista. Né? E hoje é uma campeã, case aí, e dá palestra nas imobiliárias e fera demais. Então assim, por que isso é muito bom? Porque ela cresceu junto com a Inove, ela aprendeu a cultura do início, que não se tinha cultura. A gente fala que tinha cultura, mas não tinha. Cultura era fazer, né? Bora fazer. Bora fazer isso aí. Mas na verdade a cultura é o que fala nos corredores, né? Sim, não é o que tá na parede. Sim, então, de verdade, você tinha uma cultura, você tem a sua cultura. E aí eu comecei a desenhar esses processos, sair do operacional, desenhar esses processos, e aí ao longo da jornada a gente foi azeitando, foi melhorando. Isso aqui não tá bom. A gente muda muito na Inove. A gente muda tanto na Inove que hoje eu tenho um RH, hoje eu tenho vários gestores que às vezes eles se confundem o que realmente é uma mudança ou o que eles não sabem. Porque muda muito. Não, eu não sei, já era assim, eu falei, mas não mudou nada. Lá porque sempre muda, mas não mudou nada. Então tem processos que a gente não muda, então a gente, lá na Inove sempre tá muito, né, que saio do operacional e fico no estratégico, eu ganho muito mais sentando e conversando. Hoje tá mais, todo mundo tá desencanado, hoje a imobiliária roda sem mim, tranquilo. Hoje não é incomum de me ver sentado na recepção, vendo como é que ela está atendendo e conversando. Daqui a pouco eu me levanto, vou sentar lá com o cara da captação e depois me levanto. E aí eu fico lá em cima. Legal. Quando eu fico em cima, lá na minha sala, assim, 2, 3 semanas, aí eles ficam assim, vai acontecer alguma coisa. Gene pensando, criando ali, né? Em criação, loading, né? Carregando. Hoje a sua estrutura de recursos humanos, ela é formada como? A gente tem lá uma multiplicadora. O que é a multiplicadora? É uma pessoa que a gente identificou que precisava treinar os corretores que não fosse o gerente. Legal. A gente se engana quando acha que o gerente tem tempo de treinar, puxar, gerir. E sempre foi uma dor muito grande. Essa história. E aí, eu falei. Ele falou, você vai adorar, porque eu tenho 30 anos em desenvolvimento humano e organizacional. E no mercado imobiliário não existe isso, gente. Não tem, porque assim, a barreira de entrada é muito fácil, né? Falou, andou, se mexeu, é corretor, bora. Conhece alguém? Bora. Então, assim, a barreira é muito... E toda imobiliária não existe um onboarding, né? Olha, tu vai começar por aqui, tu vai fazer esse treinamento aqui, tu vai não sei o quê. Por quê? Porque o gerente, ele quer venda. Eu não vou treinar em lugar nenhum. Tu tem que ligar. Pega a lista e, cara, liga. É assim que liga. Eu penso como você. E aí vai. O corretor. Todas as imobiliárias são assim. O que você tem em incorporadora? Incorporadora, eles têm houses, né? E eles pagam um pouco menos para os corretores porque eles investem um pouco mais. Como tem poucos produtos, muitas vezes, então eles têm que ofertar tecnologia, treinamento, enfim. E aí eu puxei isso muito da house, né? MRV, eu cheguei um momento na MRV, pra você ter ideia, que eu falei assim, posso usar o teu multiplicador para treinar meu time? Aí o cara, tem certeza, Bruno? Eu falei, tenho, cara, porque eu quero vender muito MRV, e aí eu queria que eles fossem treinados exatamente como é que vocês treinam a house de vocês. Só que naquela época eu queria saber como é que treinava. Treinava, claro. Entendeu? E aí eles tinham a figura do multiplicador. Quando a gente fez essa expansão, eu falei, a gente precisa de um multiplicador. Então a gente contratou a Mônica, que é uma psicóloga, e a Mônica, ela não é do mercado imobiliário, mas o que ela faz? Ela treina a parte comportamental e humana dos corretores, e eu, junto com os gerentes e Nayara também, e Edu, que são diretores, aí a gente treina a parte de técnica. E aí a gente tem incorporadora que treina também a parte de produtos. De produto, legal. Só que quando a gente fez essa expansão e a gente precisava dessa multiplicadora, eu sabia também que a Mônica sozinha não dava conta. E aí nasceu a primeira academia de vendas, que aí a gente gravou, pegou uma plataforma, tipo de curso mesmo online, de vender curso, e a gente gravou vários vídeos, né? A gente tinha uma meta para abrir essa nova expansão e eu tinha, 40 dias para gravar 50 vídeos. Sim. Então a gente pegou e saiu gravando
Pra você ter ideia da riqueza de detalhes que a gente fez, a gente pegou cada incorporadora que a gente operava e a gente gravou um vídeo como é que vendia cada uma delas. O risco, parcela em tanto e tal. Eu fui no decorado, eu gravei um vídeo como é que apresentava um decorado, né? O apartamento é pequeno, se posiciona assim na parede, deixa o cara andar, não sei o que, pá. Eu fui fazendo isso e a gente gravou várias coisas, muita coisa. Eu falei, olha, vamos colocar a academia de vendas para andar e a Mônica trabalha na parte humana. Essas duas coisas vão se complementar. Perfeito. Erro meu. Porque o corretor não faz, cara. A gente fez uma plataforma gamificada. Ele não entra, legal. né? Ele não entra. Não, ele não entra. A gente colocou que pagaria comissão maior. A gente fez um monte de negócio. Eu me conectei com a Ana, que ela faz parte do desenvolvimento da academia da MRV Brasil. E aí ela falou, olha, eu fiz assim, mas tu vai ter esses desafios. Eu falei, mas eu vou tentar, minha equipe é menor. E não funcionou. E aí quando foi esse ano passado, nessa nova roupagem, assim, na Inove 2.0, né? Que com o novo CRM... 7.8, depois tá, mas... com o novo CRM e tudo, eu falei, vamos modificar a nossa academia de vendas, ela vai se transformar no Inoveflix, porque a academia de vendas eu acabo excluindo a captação, a locação e tudo mais. A gente faz as aberturas da semana toda segunda-feira, que antigamente era abertura de vendas. E aí eu excluía todos os outros funcionários que, teoricamente, não são de vendas. Então a gente faz hoje a abertura da semana com a parte mais humana, porque segunda-feira é o dia do recomeço, né? Pra todo mundo. Então a gente faz essa parte humana. E aí no Inoveflix, a gente começou a fazer as academias de locação, de captação, de CRM, tecnologia e inovação, gestores, não sei o quê. Então hoje a gente tem uma academia dessa, só que a gente faz diferente. A gente gravou os vídeos, ela aplica os vídeos lá na sala e ela discute. Sim, porque aí você fica dinâmico, né? Fica bom. E o mais legal é que ela aprende sobre o mercado imobiliário porque ela também está assistindo. A pessoa porque comportamental. Que não é mercado imobiliário. A pessoa comportamental, né? E ela... Mas é desafiador, porque no imobiliário como a Inove, que a gente tem um recrutamento muito intenso, a gente tem um turnover muito alto. Sim. De pessoa, a gente recebe pessoas de fora do mercado imobiliário, treina, entrega, e aí tem muita gente que não consegue pagar o preço e tal, enfim. Então a gente está sempre recomeçando, mas uma coisa que ela fez muito bem foi segmentar por níveis lá. Então a gente tem um corretor que é nível 1, nível 2, nível 3. Então ela chama para os treinamentos de acordo com o nível de cada um. Fez um plano de desenvolvimento ali, né? Antigamente a gente falava para todo mundo igual, e aí tinha gente que entendia, tinha gente que não entendia, então a gente acabou fazendo isso agora para desenvolver essas pessoas. Perfeito. E aí eu tenho uma pessoa que trabalha de home office, que eu faço campanhas, né, hoje para buscar corretores. Eu faço lead para venda, para locação, mas eu faço também para pessoas entrarem no mercado imobiliário. Legal. Aí a Lia atende, eu tenho uma pessoa que está de home office, né, que ela é filha de uma funcionária nossa, que ela acabou de sair do ensino médio, está na faculdade. Aí eu falei, você quer fazer um negócio para mim? Ela quer. O primeiro emprego dela, trabalha 6 horas, ganha um dinheirinho ali para ela poder fazer as coisas na faculdade e ela agenda muito. Uau. Toda terça e quinta ela coloca ali 30, 40 pessoas pra gente fazer seleção. Que legal. E aí funciona muito bem esse link. Eu tenho lá o RH que faz esse recrutamento e tal. E a gente tem ela lá do outro lado também, que faz parte do time, atendendo junto com a Lia os agendamentos. Que legal. Que Bruno, história incrível. Falei que esse episódio ia ser fantástico, porque o Bruno realmente é um cara que ele fez a curva, né? Porque não é fora da curva. Bruno, você falou uma coisa muito bacana. Você vai para a criação, mas toda hora você tem que ir lá na operação, né? Sim. Você tem que ver, porque como é que você vai criar se você não sente a dor? Sim. Então toda hora você vai lá e sente a dor. Vai ouvir lá a recepção, como entra o cliente, captação. Eu acho isso realmente incrível, porque você não perde a conexão do teu negócio. Mas uma vez me contaram que eu era muito acessível, que eu devia ser menos acessível. Eu vou te contar uma historinha aí. Como é que você vai sentir a dor e o calor se você não está perto e junto para você poder criar e melhorar teu processo? Sim. Entende? Então até teve aquela propaganda, aquele reality, ou aquela apresentação do Fantástico, que era o empresário que vira empregado. Sim. E o chefe oculto, e ele se assustava como era a operação dele, e aquilo ajudou a melhorar o processo da empresa dele.
Então, o que você está fazendo é absolutamente eficiente, cara, porque você vai lá, cria, melhora o processo, e cada vez mais você está cuidando só ali do teu resultado, os operacionais você vai alinhando. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você entrevista 40, 50 corretores toda semana, cara, isso é insano. Sim. Insano. Isso já por si só é um case, entende? Agora, como é que você lida hoje com um cara que não tem um recurso para se manter? Porque a gente sabe que o corretor de imóveis, ele precisa no mínimo de 90 dias ali para ele poder se manter, né? Como é que você faz isso hoje, né? Porque o cara, você tem que contar real para ele, né? Pra você, mas como é que você faz essa retenção desse cara? Tá. Que não pareça rude o que eu vou falar, Sim. mas na Inove a gente não consegue resolver esse tipo de problema. Certo. Então, por exemplo, às vezes tem um corretor que fala assim, eu não tô vindo porque meu pai é isso, minha mãe tá aquilo. Eu só falei, cara, dá um tempo e vai embora. Depois você volta, quando você estiver melhor. Porque esse tipo de coisa eu não consigo resolver. Eu consigo te treinar, consigo te dar o direcionamento no mercado imobiliário, eu consigo fazer tu vender mais, mas tem que estar disposto, entregue para mim. Hoje, as imobiliárias pagam 50% de comissão para grande parte dos corretores. O que a gente tem que entender quando eu faço isso? Eu não estou recrutando corretor, estou recrutando sócio. É isso aí. Entendeu? Quando eu recruto sócio, eu escolho quem pode estar aproveitando a oportunidade ou não. Você hoje, quando faz uma sociedade com alguém, seja com um incorporador, ele quer a contrapartida de você. Olha, você vai entrar com inteligência, com comercial, eu entro com recurso, eu entro em você e tal. Quando essas coisas não começam a casar, você acaba tendo que demitir o seu sócio ou simplesmente parar a relação. Sim. Então, quando a gente atende essas pessoas lá, felizmente ou infelizmente para eles ou para a gente exige algumas coisas. A gente faz prova de raciocínio lógico, a gente faz prova de matemática, a gente faz prova de redação. Por quê? O cliente, quando entra em contato com a Inove, ele não sabe por quem que ele está sendo atendido, pelo melhor ou pelo pior. O melhor me representa e o pior também me representa. Exatamente. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande da gente estar colocando um cliente desse na mão de qualquer pessoa. Então, hoje a gente exige que o cara tenha um notebook, que o cara tenha um celular, que ele tenha um recurso financeiro para se manter. E ele pode mentir para mim. Deixa eu beber água. Ele pode mentir para mim. Sim. A gente não pode saber, né? Só que, como eu tenho esse chão de fábrica, às vezes eu não conheço todo mundo hoje que entra. Mas uma coisa que a gente pediu para os gerentes é que não retire nenhum corretor sem antes falar com o RH. Porque às vezes é só o cara que não está feliz no time. Ou falta puxada. Então, quando a gente identifica que realmente a pessoa não consegue se manter, a gente já contratou CLT, a gente já indicou, a gente já passou para a incorporadora. Esse cara não consegue continuar. É muito melhor que a gente seja sincero que não é o momento para aquele cara do que a gente tá matando a operação. Porque assim, se engana o corretor hoje quando ele acha que ele está no imobiliário e ele gera zero custo. Hoje existe um custo oculto que se chama custo da cadeira do corretor. Para cada um que está lá, ele tem um custo. Entendeu? Então, a gente tem que ser muito sincero com essas pessoas e dizer, cara, não é o teu momento agora. Não, mas eu quero, eu posso. Cara, mas aqui não dá. Então, a gente tem que demitir, a gente tem que tirar. Então, tanto a gente tira como eles também saem. Mas esse trabalho, ele poderia ser melhor. A jornada do herói é muito bonita, contar tudo que é bom. Mas tem muita coisa difícil. É que a gente está falando de prática de dia a dia, né, Bruno? Está... Coisas muito difíceis, cara. Os gerentes, às vezes, não têm esse trato para identificar. Ontem mesmo a gente fez uma limpa aí de pessoas que a gente colocou no recrutamento, o cara veio uma semana, não veio mais, o gerente nem estava dando falta. Porque tinha lá as pessoas que produziam e tudo mais, então ele acabou não vendo isso. Então a gente sempre está fazendo esse trabalho para tentar minimizar. E o melhor, a gente hoje não tem nenhum gerente que ele era corretor. A gente sempre tem gestores que pensam em time. Isso é muito legal também. Isso é um diferencial. Isso foi muito difícil até. Muito difícil, porque o cara que é gestor, ele tá feliz em aplaudir aquele cara que ganhou mais do que ele em primeiro lugar. Fato. E em momento nenhum ele vai pensar assim, ó. Rapaz, minha equipe tá tão difícil que é melhor eu vender. Se eu tivesse vendendo, tava mandando assim? Porque geralmente os cargos, né, no mercado imobiliário é muito ingrato, né, Bruno? Porque o cara é corretor, ganha bem, aí ele vira coordenador, ele ganha menos, aí ele vira gerente, ele ganha menos ainda, como diretor pior,
Então, se você pega o cara que é o melhor vendedor e ganhava bem, transforma ele para o gerente, a primeira dificuldade que ele tem é voltar ao status quo anterior. Eu tenho uma gerente sensacional, que ela falou assim pra mim, Bruno, você sabe por que eu decidi ser gestora? Porque eu nunca fui uma boa corretora, mas eu sempre fui influenciadora de pessoas e líder. É o lugar dela, ela ser mais feliz, né? Eu entendi que eu consigo muito mais potencializar o que eu não faria sozinha do que se eu fosse investir e ser corretora. Totalmente. Entendeu? E Bruno, hoje, você tem alguma questão comportamental que você faz uma análise do teu time e do teu grupo? Você aplica algum teste? Você verifica isso para fazer o teste? Porque, cara, você é um cara que pensa em todas as pontas, né? De maneira extremamente estratégica, quando você tem esse olhar 360. Então você consegue fazer a verificação aqui de toda a cadeia e entender onde está indo lá. Você tem um RH, cara, para fazer o trabalho de comportamento, né? Você já analisa esse comportamento das Hoje pessoas? a gente consegue fazer análise de todos os funcionários que a gente tem lá, tanto com pesquisa NPS, como também com... A gente envolve muito eles nas melhorias dos setores, né? Então, tipo assim, dentro dos setores hoje eles são responsáveis por trazer algum tipo de inovação e algum tipo de melhoria. Então, eles têm a obrigação, vamos dizer assim, dentro dos projetos que a gente faz, para que eles tragam essa melhoria. Então, a gente envolve muito eles e a gente acaba sendo muito direto. Com os corretores, a gente faz a análise inicial, né? Eu acho que não está descartado o ponto da gente trabalhar com todo mundo, de fazer mais análises junto com eles, mas hoje a gente não consegue fazer pelo volume de corretores. Perfeito, entendo. Né? Mas eu acredito que para os próximos anos a gente deva fazer isso através de pesquisas NPS, né? A gente faz os gerentes, teoricamente, é para fazer, mas a gente sabe que o dia a dia acaba não fazendo de forma eficiente. Eu acho que a gente tem uma deficiência nesse acompanhamento das metas, dos sonhos, aquele, sabe? Eu boto aqui a foto do carro que você Cara, mas comprar, desculpa, sabe? você tem uma estrutura incrível lá de motivacional. Sim. Você entra lá e o cara vai lá, faz uma venda, toca uma campainha, e aí todo mundo, uau, cara, é um absurdo. As bandeiras do time, não, pelo amor de Deus. Não, sim. Estrutura pirotécnica. Claro, eu falo assim, esse acompanhamento assim de desenvolvimento Tá por corretor, pessoa. perfeito. Isso eu não consigo fazer ainda. Aí eu tenho que cuidar dessa outra parte. Tem um mais case muito, comercial, né? tem um case muito legal na Inove, que é assim, a gente tem a loja 1 e a loja 2. A loja 2 é a que você conheceu. Certo. A loja 1 é a matriz onde tudo começou, onde a gente deixou por último nessa expansão locação, administrativo e financeiro. Legal. Só que lá na loja 2 é todo mundo muito doido. A cultura é doideira. Então, tipo assim, eu tinha uma galera calma lá na locação, e lá no outro muito acelerado, muito doido. E aí o que foi que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso fechar essa loja de cá e levar o pessoal pra lá. Só que sempre teve o problema de lado A e lado B. Sim, lógico. Se o Bruno tá lá, o Bruno só quer saber da locação. Se tá aqui, o Bruno não aparece aqui. Sabe? Tem esse ciúme. E aí o que foi que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso trazer essa galera pra cá. Mas eu preciso que eles sejam bem recebidos. Por mais que eu diga, vocês vão ser bem recebidos e tal. Mas tem gente que fala assim, ó. Ai, eu sinto aqui um negócio tão pesado quando eu venho pra cá. Não tem esse negócio? Fulano não gosta de mim, não sei o quê. Porque lá é o meu lugar, que eu não sei o que, é muito barulho. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Aí eu chamei a Mônica da RH e falei, vamos fazer um game pra gente integrar essa galera. Era na época das Olimpíadas. E eu falei, vamos fazer as Olimpíadas da Inove, envolvendo todos os times. Para cada locação vale meio ponto, vale meio ponto, e para cada venda vale 1 ponto. No final a gente vai ver quais são os times que são campeões, vamos definir o nome dos times aqui e tal, e vai ganhar uma taça grande das Olimpíadas e vai ganhar uma festa para o time inteiro. Vamos fazer isso, bora. E aí a gente criou os games, né? E os games todos eram voltados para o mercado imobiliário. Então, por exemplo, a gente tinha lá a marcha da aprovação, né? Tinha a marcha atlética, tinha a marcha da aprovação. O que ele fazia? Ficava uma pessoa de um lado e a pessoa do outro. Aí ela pegava uma pasta, ela tinha que ir andando igual a marcha atlética e entregar para o gerente. E aí tinha um tempo, tipo 1 minuto, quem fizesse isso mais vezes, que legal, conseguia. Só que, quando a gente trabalha com aprovação, as aprovações podem ser condicionadas,
reprovadas ou aprovadas, Nossa, mas eles não sabiam. Então, não era questão da própria velocidade, porque quem entregou 10 só podia ter um aprovado. Uau. E eles não sabiam depois, a gente abria e dizia, tá aprovado, tá reprovado, essa não vale, essa vale. E aí o que foi que aconteceu? A gente fez vários games desses, marcha da aprovação, a gente fez uma de conexão com o gerente, onde eles escutavam um fone, o gerente falava uma frase, e aí ele tinha que falar o que o gerente estava falando, a gente testar a conexão entre gerente e liderado. A gente fez vários games assim, e no final das contas, a locação ganhou. Né? Então, por que a gente fez esse game? A gente queria integrar a locação a todo o time. Perfeito. Né? Quem tá em primeiro, quem tá em segundo, aí ficava, a locação vai ganhar, galera, bora vender, não sei o que e tal. Então, a gente conseguiu fazer essa integração, a gente conseguiu que eles jogassem um jogo junto. No final, a locação ganhou, se consolidou como campeã, né? A gente fez uma festa, tá no Instagram, onde a gente alugou um barco aqui para eles fazerem uma rave dentro de um barco. E aí causou toda aquela inveja branca, né? Amoroso, né? Ali nos outros times, assim, consolidou a locação como uma pessoa que chegou e ganhou o game na frente de outras 7 equipes, sabe? Então, esse game que a gente fez lá, a gente conseguiu fazer essa integração. Então, esse tipo de coisa a gente consegue fazer na imobiliária porque eu não estou preocupado se o cliente aprovou ou não. Entendeu? Eu não tô ali no caos de um CCA que não devolveu alguma coisa. E aí você gera o volume. E Cris, o volume de negócios que o Bruno faz por mês é insano. Bruno, volume de pastas, volume de clientes interessados que querem locar, comprar todos lead, os meses. A gente gera só venda, você tá falando? Não, tô falando tudo. Tudo? Tudo. Acho que tudo a gente gera na faixa aí de uns 5 mil leads mês. Para todos os setores. Locação faz mais ou menos umas 40 locações mês, venda faz mais ou menos umas 70 vendas mês. Mas e as pastas? Pasta a gente sobe 600 e poucas pastas. Muita coisa, cara. Se atender 600 clientes, daqui a pouco o Bruno vai virar um banco digital, né? Porque vai ter que pegar essa... Você tem uma galera hoje, Bruno, porque você gera 600, isso me interessou muito, né, na Pra Morar, porque a gente vende para clientes com restrição e com renda informal, é muito importante isso para a gente poder fazer, mas hoje, esses caras que não são aprovados, como é que eles ficam hoje na operação? Porque é muito volume, porque o teu volume de lead para teu volume de pasta é uma coisa insana. Você tá falando de mais de 10%? Cara. Mas o que acontece? Eu vou ser bem sincero pra ti. Eu não tô muito preocupado com o que entra. O que entra eu sei que eles estão fazendo. Sim. Em setembro do ano passado, eu comecei a olhar para o que eu não faço, para o que eu perco. Né? Então, o CRM novo que a gente criou... Você criou um CRM, cara, isso é muito legal, galera. Ele tá criando um CRM completamente feito por ele, com a necessidade dele, né? Sim, o CRM que a gente criou é para estar mais focado em o que a gente perde do que o que a gente ganha, né? Show. O volume de... Hoje, dentro do nosso CRM atual, que a gente usa o consultor de vendas, boa parte das incorporadoras usam também, a gente deixa todos esses clientes lá e a gente faz um retrabalho de novo. Só que esse retrabalho que faz... imagina você chega para um corretor e o gerente fala assim, cara, como é que tá a pasta lá do Garra? Ah, não, falei com Garra, cara. Não sei o que, não sei o que. Ele vai te dar essa resposta. E o gerente faz assim, tá bom, beleza. E esse próximo? E ele vai. Então ele acaba, tipo assim, o que tu tá me dizendo, eu vou acreditar. Sabe? Perfeito. Não Muitas vai vezes cheque, não tem informação ali. Não tá no CRM, Okay. Não tá, o cara não escreve no CRM, ele não consegue ter acesso ao WhatsApp do corretor para entender a conversa que houve. Ele não tem tempo, mesmo que você tivesse acesso, ele não tem tempo de ver. Então a gente acabou criando uma coisa diferente lá na Inove, que é a Lia, né, que é o nome da minha filha. Incrível essa assistente. Lia, porque é Lia de IA. Lia, né? E é o nome da minha legal, filha também. E o nome da filha dele. Né? Eu tenho duas filhas. A Lia é uma predestinada, gente. Eu tenho duas filhas, a Lia e a Liz. Olha. E a Lia foi a primeira. E aí a gente, quando criou o nome Lia, a gente falou, o nome da minha filha. Aí a menor falou, papai, mas e eu? Eu falei, não, filha, você não entendeu, não. L-I-A é L-I de Liz e o A é de Ana Lia, sua irmã. São as duas. Entendi. Papai, entendi a junção. É isso, eu tive que, né, jogo de cintura. Isso. E aí a Lia hoje, ela consegue interagir com o cliente
pelo corretor. Se o corretor não fizer, ela faz. Uau! Né? A gente tem um número único na imobiliária hoje, onde o corretor atende por lá. Claro que tem um vazamento, às vezes ele fala no dele, tudo bem. Mas o que acontece? Mas o que eu falo muito para eles? O que eu considero induplicidade é o que está no nosso CRM. Se acontecer. Então, a gente fala lá por dentro, a Lia sempre não deixa, o cliente 15 minutos sem atendimento, ela troca, o cara na etapa atendimento, por exemplo, há 15 dias sem nenhuma interação, ela troca. Controlando ali o fio, né? Documentação, se o cara não aprovou, 30 dias depois o reprovado, ela entra em contato, olha, vamos tentar de novo. A gente pode tentar de novo e tal, não sei o quê. Então, se o corretor não fizer, ela vai fazer. Perfeito. E aí, o que acontece? Quando esse cliente interage, aquele corretor, que ele era o dono do cliente, ele tem 5 minutos para atender. Se ele não atender... Passport. Exatamente. Então, todas as etapas hoje, elas são automatizadas dentro do CRM, e a Lia trabalha distribuindo aquele cliente que interage, que ela ativou aquele cara para quem está disponível para atender. E aí o corretor ele não vai ficar discutindo se o lead é dele. Não, é só ele atender. É tanta oportunidade, exatamente. É tanta oportunidade que eu até brinco com eles o seguinte, se você souber jogar o jogo da Lia, você vai voar, cara. Porque você tem um assistente pessoal lembrando para você o que você não faz. Exatamente. E ele ele recebe no celular, recebe no notebook. Ele tem que estar no computador. Ele recebe, a gente tem um aplicativo, então ele recebe no WhatsApp pessoal, notificação no aplicativo e por e-mail. Uau, legal. Todas as comunicações. É isso aí. Hoje, a maior dificuldade que eu acho que algumas imobiliárias têm é de limpar a base, né? Sim. Tu tem lá 200 clientes aqui, não sei o quê. Aí, vai lá, não que a imobiliária não faça isso, a Inova também faz isso. Infelizmente. Taca um monte de lista, tira do CRM, o que é pior ainda, porque na lista você não atualiza o CRM. É o cliente que diz assim, eu já pedi pra parar de me ligar e tirar desse negócio. Aí o cara só bota assim, não quer... Na lista, né? Na lista, e não troca lá. Não põe no CRM. A gente sabe que isso acontece demais, né? Então, hoje, a gente tenta automatizar isso e o cliente, ele tem a opção dele se autodestruir. Perfeito. Né? Então, a gente tem um botão lá que a Lia fala, Garra, eu tô tentando falar contigo há 4 dias, sem interação nenhuma. Você ainda tem interesse de receber comunicações? Você ainda tem interesse de continuar? Será que esse é o momento dessa tua jornada, Garra? Se você não quiser, você aperta nesse botão que eu te tiro da nossa base. Aí ele vai lá, se autodestrói, né? Cara, isso vai para um perdido, ele vai para um perdido, e depois de um tempo a Lia vai de novo. Garra, lembra que eu falei com você há 3 meses atrás? O momento pode ser agora, né? Será que não pode ser agora? Entendeu? E ela vai fazer isso tudo de forma automatizada, cara. Eu tenho hoje, né? Eu tenho certeza que a Lia deve recuperar um monte de clientes quando eu falo assim, você tem certeza? Surreal. E ela opera assim, na minha inadimplência, na minha locação, no meu... Você tem uma ideia? Olha só que massa na captação de imóveis. Eu sei que você gosta muito de incorporadora, lançamento, mas no imóvel avulso, a maior dificuldade que as imobiliárias têm hoje é de atualizar esse estoque. Né? Tem muitos imóveis hoje que estão... E as informações estão desatualizadas. Total. Hoje a Lia consegue entrar em contato com esse cliente pelo WhatsApp a cada 15 dias, perguntando se está disponível ou não, com o botão de WhatsApp para ele tirar ou não e tal. Mas ela também consegue fazer uma análise, ela pega o nosso estoque e compara com todos os imóveis disponíveis no grupo LX. E ela consegue dizer em tempo real se aquele imóvel dele está acima do mercado, abaixo do mercado. Uau. E o preço correto. Então ela faz uma análise desse cara e fala, Garra, eu tô passando para saber se o teu imóvel está disponível. A última vez a gente falou há 15 dias. Deixa eu te passar uma análise aqui de como está o teu imóvel hoje. Aí ela fala 2% acima, 3% acima. Você quer fazer algum ajuste de preço? Rapaz. Né? Vamos fazer algum ajuste de preço? Aí o cara quer fazer ajuste de preço. Aí clicou lá, troca. Se o cara sugerir, vai ficar lá registrado para a gente alterar. Se ele quiser falar com o nosso time para fazer isso, aí vai para o nosso time atende. Então, assim, a gente automatizou tudo isso. Claro que, tipo assim, eu tenho um time de desenvolvedores terceirizados, né, do mercado imobiliário que me ajudam a colocar as minhas ideias loucas no papel. Que né? bacana. E são vários sistemas que se integram entre eles e tal, não sei o quê, e acaba funcionando. E a experiência do cliente é top. Incrível. E quando eu fui lá, eu voltei falando muito da tua imobiliária, cara. Você não tem noção. Eu falei, cara, é a melhor estrutura que eu vi, tanto de tecnologia quanto de estrutura física. Tá. Não só. De lá já liguei. Falei, olha isso aqui. Temos que ver aqui que a gente tem. O monstro Brasil tá aqui no Ceará. Precisamos ver esse cara.
E você também falou pra mim, você viu que eu gravo tudo, né? Você falou assim, eu sou um péssimo de memória, mas só as coisas boas que eu gravo. E você também falou pra mim o seguinte, eu falei, também faço captação através de uma ferramenta. Você tá lá, o cara tá lá, você consegue ver e mapear de algum jeito e fazer as captações. Né? Sim, sim. A gente tem um volume muito intenso de captação, é o principal insumo do mercado de avulso e também de locação. Então, a estrutura tradicional hoje das imobiliárias eu tenho as pessoas na rua, onde eu pago muita comissão, tem captador hoje que ganham 40% da primeira locação e tal. É muito alto, e isso é um mercado que, eu acho, né? Empodera muito o captador, quando esse cara sai, a imobiliária fica, pô, não tenho mais essas captações, né? Então a gente criou uma estrutura diferente hoje, a gente criou uma estrutura onde a gente tem um mapeador, que são as pessoas que estão na rua tirando foto da placa, sim, ele tira foto da placa, preenche um formulário, clicou, cai no meu CRM. Aí eu tenho um prospector, que descobre o número do proprietário através daquele anúncio que está lá na rua, e aí depois que ele consegue esse número, ele passa para o meu comercial ligar. Isso é manual, né? São pessoas, não é tecnologia. São pessoas. Aí ele consegue e faz isso. O que acontece com isso? Eu comecei a ter previsibilidade, né? Então, assim, eu tenho uma meta hoje, todo mês, todo dia, de enviar um número de prospecções, que eu bato todo dia. Todo dia ele coloca 80 novas prospecções e o meu comercial atende. E aí depois do meu comercial, aí tem muita coisa que, não, eu já tenho uma imobiliária exclusiva, aí tem um funilzinho lá. Então eu consegui aumentar em quase 200%, né, nos últimos tempos, cara, a captação e tal, não sei o quê. E o que acontece? Hoje eu tenho 9 mil imóveis no site e eu não tenho a capacidade de saída para essa quantidade de captação. Só que o que acontece? Eu faço parte de uma rede, e essa rede eu tenho 50 e poucas imobiliárias e mais de 2 mil corretores. Aí você joga lá. Então como é que eu fiz? Eu comecei a me posicionar como portal imobiliário. Então hoje, quando um cliente entrega um imóvel para mim, ele está conectado com 60 imobiliárias e 2 mil corretores. Uau. Exatamente. Entendeu? Então eu comecei a trazer muito mais captações de forma mais orgânica também, né? Fora minhas captações ativas, que realmente faz a diferença. E aí eu tenho um mercado todo me ajudando. Porque o que acontece? Vamos lembrar que quando eu faço a venda, eu pago 50% do meu corretor, não é assim? Sim. Mas quando eu faço com um mercado externo, um parceiro, também é 50%. Então não muda nada. Mas o Garra, que entregou o imóvel para mim, que eu falei que ia vender rápido, eu vendi com um parceiro rápido. E ele tá conectado diretamente a mim, não ao parceiro. Formação das pessoas de sucesso, parcerias, network, claro. Né? Não adianta hoje 100% hoje pra eu mim. Bato e falo assim, ó, eu tenho 2 mil corretores. Aí o cara fala assim, caramba, tu tá maior do que o Nogueira. Nogueira lá de Recife, que é parceiro nosso também da BMI. Legal. Tem 1000 corretores. Cara, eu tenho, velho. Só que eu tenho 100 que trabalham comigo e eu tenho 2 mil em rede. Exatamente. Eles estão conectados. Você está se comunicando com eles, você está levando material, você está divulgando, é isso mesmo. Então a gente acaba fazendo essas outras frentes para realmente tratar a Inob como um centro de negócio. A gente tem boas lançadoras no Brasil e no nosso estado também, mas que qualquer oscilação do mercado, como entrada moradia, por exemplo, que demora na comissão, aí você acaba quebrando, fechando. Então a gente criou um ecossistema ali para a gente poder ter todos os setores segmentados, com seus gestores específicos, com seu processo específico, né, com uma pessoa olhando ali específica que eu posso estar ruim na locação, mas eu não estou ruim na captação nem na venda. Eu posso estar ruim na venda, mas a locação está indo bem. Então, cada tem o seu... Não é um cara que faz tudo, sabe? Sim. Então, tudo consegue se conectar muito bem. Legal. Bruno, uma pergunta. Você, com toda essa estrutura que você tem hoje, esse processo que você desenhou, né? Quais são os próximos passos da Inove? Cara, eu acho que assim, toda imobiliária ela pensa em ser a imobiliária mais referência, que vende. Geralmente a referência em venda é vender mais, né? É isso aí. Quem vende mais e tal, não sei o quê. Às vezes eu fico um pouco triste em saber que eu ainda não estou no meu potencial de venda total pelo que a gente entrega de tecnologia, inovação e processo. Só que eu entendo também que quando eu olho para o meu time e o desenvolvimento do meu time, a maturidade do meu time, eu entendo que eu fui por um caminho contrário. Eu primeiro estruturei o processo, eu primeiro estruturei a estrutura da imobiliária e depois eu comecei a expandir pessoas. Então, como a gente vê ao contrário, a gente fala assim, eu troco pneu com carro andando. Cara, eu não consigo fazer isso não, velho. É muito caos, né? Muito caos. Então, muito caos. Eu tenho certeza que para os próximos anos a gente com certeza vai se consolidar aí com excelentes números de venda, né?
E o melhor, bater no peito e dizer que a gente é uma imobiliária completa no estado, o que Sim. tem poucas imobiliárias. A gente tem hoje a maior imobiliária de locação, ela não vende nada. A imobiliária que mais vende econômico, ela não sabe nem vender um imóvel avulso. Avulso. É isso aí. Entendeu? Então, a gente conseguir estar, né, em todas essas frentes e ter o cliente ali, você vender a marca da Inove como uma empresa que consegue solucionar a dor daquela pessoa, sem aquele ego de, cara, eu tenho a maior estrutura física, mas eu não falo assim, eu sou a maior imobiliária. Eu poderia, né? Maior em quê? Por exemplo, é o que é, né? Exatamente. Não, não tenho esse ego, não. O que a gente quer é realmente trazer um centro de experiência legal para o cliente, onde ele consiga resolver toda a situação que ele quer em vários segmentos do mercado imobiliário. A gente vai continuar inovando. Não consigo te dizer o que é, porque eu ainda não sei, mas vai acontecer. Né? Vai acontecer. Daqui a pouco meu processo dali não vai ficar tão bom, aí eu vou achar outra coisa que vai dar certo e tal, assim. A gente não vai parar, a gente é meio imparável nessa coisa, as conexões, né, e os outros parceiros que me ajudam também nisso, a gente vai conseguir trazer uma evolução maior. Eu fiz uma promessa na BMI, quando eu entrei na BMI, que era o seguinte, cara, eu penso em ser o maior centro de formação de corretores de imóveis, né? Legal. Por quê? Com uma estrutura dessa tão grande e entrando muita gente, a gente não pode pensar também que o cara vai sair de lá e vai montar outra imobiliária. Cara, enquanto ele estiver comigo lá, uma venda conta, né? E eu vou me entregar o máximo que der. Pra você ter ideia, até pensando em ser uma escola de TTI, eu tava para facilitar a minha vida com CRES, com COFES. Sim. Eu falei, cara, eu acho que eu vou virar uma escola de TTI, porque os caras já entram aqui, se a escola for minha, eu dou o curso de graça. Exatamente. Depois ele me paga depois. Então, a gente sempre vai pensar em alguma coisa ali para trazer mais gente para o mercado imobiliário, potencializar negócios, fazer mais coisas, entendeu? Sempre focado ali em venda, locação, captação e tal. Legal. Vamos pro... Agora eu não contei. Ele contou várias coisas que nunca contou. Foi fantástico. Eu falei pra você que esse episódio é eletrizante. Eu tô aqui num aprendizado contínuo com o Bruno Rafael. Eu acho esse cara incrível, um empreendedor fantástico, a cabeça. E, cara, não é formação acadêmica não, meu parceiro. É a escola da vida, é a vivência, é o comportamento, né? Tá antenado. Tá antenado ali a todo momento e consumindo conteúdo e não tomando refrigerante, não bebendo e não... Vambora. Não, e tem um detalhe aqui. E vai com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo, Legal, Bruno, conta pra gente... algo que você nunca contou pra ninguém. Cara, eu acho que uma coisa que eu nunca contei pra ninguém é o que pouca gente me pergunta. Uma vez me perguntaram, eu fiquei com vergonha, eu falei assim, é o seguinte, o cara falou assim pra mim, eu tenho um cliente que ele é um incorporador e ele é dono de uma rede de escolas. E ele falou assim, Bruno, eu gosto muito de você. Ele já é bem idoso, já, sei lá, seus 80 anos. E aí ele falou assim, Bruno, eu gosto muito de você. Você é muito disruptivo, assim, nas coisas, jeito de falar. Você entende das coisas. Qual é a sua formação, meu filho? Eu não tenho formação, né? E aí, tem muita gente que acha, fez administração, fez gestão de pessoas, sei lá. Eu não tenho formação nenhuma, eu tenho ensino médio. E aí será que eu preciso fazer isso, sabe? Uma época dessa da vida? Aí eu falei, administração. Aí ele é mesmo, com a faculdade, UFC. Que legal, cara. Eu menti pra ele, eu vou estar com ele. Eu vou estar com ele hoje pra gente ver um negócio, mas eu não vou contar, não. Não, sim, é a vivência, é a vida, né? Então, por que acontece isso? Você lembra da época que entrou o programa Entrada Moradia Ceará, aqui no nosso estado? Sim. Pois é. Quando entrou o programa Entrada Moradia Ceará, é um subsídio adicional do governo com R$20 mil para quem mora no estado de Ceará comprar o seu imóvel. E aí, eu sempre tento pensar à frente, é muito difícil você inovar, você empreender no mercado tão tradicional como é o nosso, mercado de produto, atração e venda, ou locação e tal. E essas ferramentas que a gente utiliza, elas só são facilitadoras ou potencializadoras de alguma forma. E aí, quando eu sempre fiz esse negócio de site, sabe, para ajudar cadastramento, sei lá. Sim. E aí eu comprei alguns domínios, entradamoradiaceará.com.br, entrada não sei o que, esse monte de coisa. E aí quando o governador soltou o programa, que é entradamoradiaceará.gov.br, eu imaginei o seguinte, é o site do governo, ele não vai impulsionar, ele não vai ficar no topo,
porque ele vai ter uma busca muito grande e vai estar tudo certo. Tá bom. Aí preparei uma landing page, entrada Moradia Ceará, com as cores e tal, faça aqui o seu cadastro, mande aqui sua documentação, pá. E lá no final eu coloquei, isso não é uma página oficial. É empresa Inove, do Cresce tal, não sei o que, CNPJ tal, papapá, tá. E aí, beleza. Quando o governador falou assim, tá liberado, aí eu apertei o play. E aí eu impulsionei. Aí o que foi que aconteceu? Primeiro mês, 25 mil leads. Segundo mês, Uau! 30 mil leads. Aí começou, né? A represária. Várias imobiliárias fazendo vídeo pra mim. Olha, site falso, você cliente, os golpistas, não sei o que. Cara, foi cruel. E aí o que acontece? Enquanto eles estavam lá murmurando, a gente estava pegando... Não, a gente estava pegando lá um monte de documentação e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, a gente não tem capacidade, cara. Não tem capacidade de atendimento pra isso. Que doido. Aí eu peguei e fui nesses fóruns, né, eu fui no ChatGPT. Como é que eu acho um desenvolvedor... Nem tinha contato. Como é que eu acho um desenvolvedor na internet, não sei o quê. Aí o ChatGPT. Vai no Reddit, não sei o quê e tal, nesses fóruns, né? Vocês são de tecnologia, vocês sabem aí. Aí eu, cara, preciso de um desenvolvedor para desenvolver um IA com ChatGPT para responder no WhatsApp e tal, não sei o quê. Aí achei um cara lá de madrugada, o cara só trabalhava de madrugada. Aí em 2 dias ele fez um negócio lá, que era o seguinte. O cliente entrava lá, era RD que eu usava. Aí ele entrava lá. RD ainda? Ele entrava na landing page do RD, aí falava, caía no WhatsApp. Aí quando ele caía no WhatsApp, a Lia com o ChatGPT falava, tirava todas as luzes do programa e pedia documentação. E aí o cara falou, vai funcionar desse jeito, o prompt é esse daqui e tal. Eu falei, show de bola. Aí eu deixei rodando. Cara, no outro dia tinha mais de 1000 documentações puxadas pela Lia. Meu corretor... Aí você tem que falar pro cara, agora como é que faço pra subir tudo isso no sistema? Aí eu falei assim, aí eu fiz uma reunião lá com o povo, falei assim, galera, é o seguinte, agora vocês todos são fazendeiros, agora é hora da colheita, não são mais corretor. Entra aqui no WhatsApp, aí eu pegava o WhatsApp, botava lá todo mundo lá, e vocês começam a pegar a documentação e só subir no sistema. Cara, foram 200 e tantas vendas no mês, com mais de 1000 documentações. E o povo reclamando lá, fazendo vídeo pra mim. O incorporador me ligou. Falando, Você cara... foi tão legal e tão bacana que a gente tá aqui, porque sempre quando tem alguma coisa legal, a gente coloca a luz. Igual o teu negócio lá, quando é uma ideia brilhante, a gente fala, é a mesma coisa aqui, tá vendo? E realmente, olha lá, olha pra trás. Acabou? Olha lá, dá uma olhada. Não, acabou nada, cara. Aqui a gente tá vibrando com essa tua informação aqui. Aí a doideira. O incorporador me liga, Brunão, cara, tu vai ser preso. É o quê, homem? Vai, cara. Teve uma reunião do Siduscom, falaram do site falso, falando não sei o que, bababá. Ué? Aí eu, meu Deus, se eu vou ser preso. Mas eu não vou ser preso, eu coloquei. Aí eu, será que eu vou ser preso, Nayara? Aí eu... Nayara é mulher eu, Nayara, será que eu vou ser preso? Nem dá pra levar cigarro, não fuma. Aí eu falei assim, não dava. Aí eu falei assim, Nayara, quantas vendas tem? Acho que dá fiança, vai, vende. Aí eu, vai, Nayara, vai, vende, porque pode ser que a fiança seja cara. Aí, resumindo, graças a Deus eu não fui preso. Não. Né? Acho que não. Vendi pra caramba, fui altamente criticado. Todo mundo que fez vídeo viralizou os vídeos dos caras também. Viralizou pra você. Não, pra mim também e tal. Mas deu tudo certo, né? Inclusive, quando a gente trocou de CRM, o site já vai voltar pro ar de novo. Eu só parei porque eu tive que trocar de CRM, mas já volta de novo. Cara, foi um facilitador para os clientes, né? Porque o site o Entrada Moradia realmente veio para fazer a diferença aqui. Hoje está rodando mais limpo. Que legal. Né? Os clientes conseguem se cadastrar, ganhar aí 75 mil de subsídio. Então, nossa, vai. E o time da Inove, né, trabalha com todas as incorporadoras, consegue ajudar. Então, assim, não tem site falso. Tem, pelo contrário, um time especializado. Você é um facilitador, cara. Você tá olhando ali e tá suprindo uma capacidade que o governo não tem. O governo não tá lá para vender. Ele tá lá para estimular corretores imobiliárias a poderem fazer os processos para entregar para eles. E facilita. Você tá resolvendo a vida da população. Sim. E esse eu nunca contei que você me perguntou, eu tive que falar do Entrada Moradia porque, mais uma vez,
algumas imobiliárias falaram oportunidade ou oportunismo. Teve um vídeo que foi assim, oportunidade ou oportunismo e tal, como se fosse de caso pensado. Então eu falei, cara, vamos tentar fazer esse negócio e vai dar certo. E aí deu certo. Deu certo. Cara, pessoal, infelizmente acabou o nosso tempo. Bruno, eu falei que ia ser estouro esse episódio. Pessoal, eu falei aqui com o Bruno Rafael, que é o CEO, proprietário da Inove, porque realmente esse nome faz jus à imobiliária dele, que é Inove. Cara, que realmente empreendedor, visionário, estratégico, que eu tive a honra de entrevistar hoje. Bruno, cara, prazer, super prazer ter recebido você aqui, cara. Aprendi muito com isso, né, Cris? Muito. Parabéns por tudo isso que você viveu. Achei incrível toda essa sua visão inovadora. Muito obrigada. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. É isso aí. Motivacional, uma mensagem para que as pessoas que estão assistindo... Sabe que pode chegar lá igual você chegou. Sim. Entendeu, não? Eu não cheguei ainda lá não, mas eu tô correndo. Correndo. Tô correndo. Cara, assim, eu acho que todo mundo vai falar assim, não desista. Fala lá pro pessoal. Não desista, não sei o quê. Mas o que eu digo pra você? A Cris falou assim, foi com medo. Cara, vai com medo, vai com o que você tem, né? Faça o que você consegue. Agora, se você quiser ir mais rápido, tem muita gente boa no mercado imobiliário que tá precisando dessa pessoa que tá me escutando agora, né? Sei. De empreender no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado de parceria, né? Você que tá como corretor de imóveis ou sei lá, gerente, você consegue empreender onde você tá. Se você não conseguir empreender onde você tá, procure, porque tem muita gente boa no mercado que quer fazer a coisa acontecer. Você que decidiu trabalhar com venda, é isso mesmo, é pau, né? Quando você tá perto de pessoas que você não precisa ser o melhor videomaker, o mais inovador, nem nada. Cara, você só precisa estar perto de pessoas que complementem as suas competências, né, que você não tem. Exatamente. Então, assim, eu tenho muita gente boa do meu lado que me ajuda também a evoluir. Eu não faço nada disso sozinho. Eu tenho um time gigante que me ajuda, que me levanta. Quando eu tô triste também, eu tô triste muitas vezes, eu tô feliz, eu tô extremamente feliz. Ser humano. É normal, é ser humano, pô. Então, assim, não desistam não. O mercado imobiliário é um mercado muito rico. Agora também é um mercado muito agressivo, é um mercado que não dá para você fraquejar. É um mercado que você tem que estar ali. Se você não fizer um negócio de venda, de locação, sei lá, procure uma conexão ou uma oportunidade diferente, onde vá no contrafluxo. Né? A ideia é essa. Tente olhar para o contrafluxo. Porque sempre a gente tem ideia de que tudo que já foi criado é mais legal e não tem mais nada bom para criar. Não tem um nome legal de empresa, não tem coisa para fazer. Mas tem, cara. E às vezes acontece assim, ó, tomando água, tu conversando, trocando ideia, então se permita conversar, se conectar, visitar outras pessoas, né? Falar o que você faz, que eu tenho certeza que começa a se encontrar ali o seu caminho, você consegue ter uma força muito maior na profissão que você escolheu, né? Exatamente. Muito obrigada, meu querido. Cara, e a gente teve aula aqui com o Bruno Rafael e a gente está aqui no estúdio da Authentic Produções, produzindo esse podcast incrível, esse lugar bacana que é disponível também para locação de podcasts, estúdio. E, cara, muito obrigado por você estar assistindo e não esquece, se inscreva aqui porque esse conteúdo, meu parceiro, é muito valioso e está aqui disponível para você. Valeu e até mais, até o próximo episódio.